Hoje, nós não estamos em uma conferência. Nós estamos em uma igreja. Hoje, a minha maior preocupação é a sua alma. Se você morresse agora, para onde você iria? Hoje eu quero pregar como um homem morrendo. Pessoas morrendo. No que você está confiando? Qual é a evidência? Onde está a evidência da sua fé? Como você sabe que você é um cristão? De novo, se você morresse agora, para onde você iria? Eu sei que hoje em dia muita coisa está acontecendo aqui no nosso país, em todo o mundo. Eu quase nunca penso nessas coisas. Eu não me importo. Um dia chegará. E que vai acontecer o seguinte: estarei diante do trono de Cristo. E você também será julgado. Eu não sou um profeta e nem filho de profeta, mas dentro de um ano, provavelmente, talvez alguns de vocês podem morrer. Todos os dias, 150 mil pessoas morrem. Aqueles que estão lá na rua marchando, quando eu vi pessoas assim protestando na rua, eu não penso sobre o protesto deles, eu só enxergo almas morrendo sem Cristo. Quando os conservadores se encontram nas suas conferências, nos seus comícios, eu não penso a respeito de política. Eu só enxergo a multidão e eu penso, e eles também precisam de Cristo. Para muitos de vocês jovens, seus pais os criaram na igreja. E talvez eles tenham experimentado as bênçãos da virtude na igreja, o amor na igreja. Mas vocês ainda não fazem parte da igreja, porque não são parte de Cristo, não conhecem a Cristo. Alguns de vocês provavelmente acreditam que são crentes, mas vocês não são crentes. Não há nenhuma evidência. Uma profissão de fé vazia. Então, hoje, eu não vou pregar sobre o Evangelho, vou pregar o Evangelho. E nós vamos falar sobre uma questão muito importante, como nós podemos saber que nós somos cristãos. E é interessante, eu vou começar em 2 Coríntios, mas o texto principal está lá em 1 João. Apenas como uma introdução. 2 Coríntios, capítulo 13. Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, hoje em dia, quando uma pessoa que confessa ser cristã, que confessa Cristo, não está caminhando como uma cristã, muitas vezes os pastores chegam perto e perguntam: por que você não está vivendo como você deveria viver como um cristão? Você não sabe que você é um cristão? Você deveria viver como um cristão. Não é uma boa pergunta. Você não deve abordar seus filhos dizendo: você é um cristão, você deve se comportar como um cristão. Não.
você deve dizer algo diferente, algo mais bíblico. Você deve dizer, olha, você diz que é cristão, mas você não está caminhando, andando como cristão. É muito possível que você não seja cristão. E você deve se examinar à luz das Escrituras para ver se você está realmente salvo. É muito perigoso ser filho de um cristão. É muito perigoso quando seu pai, todos os dias da sua vida, tem um tempo devocional na sua casa. É muito perigoso ser uma criança criada em uma igreja bíblica. Por quê? Porque você começa a pensar que é um cristão, mas você realmente não tem uma fé pessoal em Cristo. E não há evidências de verdade que você está na fé. Nós temos que nos examinar, mas temos que nos examinar à luz das Escrituras. E em 1 João, nós vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que 1 João capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É muito interessante que no Evangelho de João, lá João nos explica porque ele escreveu o Evangelho. Para que acreditemos no Filho de Deus, para que tenhamos vida eterna. Agora, na sua primeira carta, ele faz o mesmo. Ele explica a razão pela qual ele escreveu a carta. Ele diz, versículo 13, estas coisas, ele se refere a tudo o que é encontrado em 1 João. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. É muito possível que havia um grupo de falsos profetas que tinham entrado na igreja. Talvez assim as raízes dos gnósticos. Um grupo de hereges muito perigoso, muito perigoso. E eles ensinavam que eles tinham um conhecimento esotérico, escondido de Deus. E que as correntes comuns não possuíam este conhecimento. E por isso, eles não faziam parte de Cristo. Mas João vai dar aos verdadeiros crentes várias provas pelas quais podem se examinar para ver que eles realmente são filhos de Deus e não hereges. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, nós podemos usar os mesmos textos para examinar as nossas próprias vidas, para enxergarmos se somos realmente cristãos. São vários testes, e claro que não temos tempo para passar por todos eles. Mas eu vou tocar em alguns tópicos muito importantes sobre como você pode saber se você é um crente. Se é um crente. Primeiramente, no versículo 11... E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, eu tenho servido o meu Senhor, já tem uns 35 anos por aí. E sacrificado. Eu tenho sofrido, eu sofri na selva, na guerra, nas montanhas, risco de terroristas, economicamente, e pregando. E eu
eu iniciei orfanatos, eu vivi com pessoas da rua, eu trabalhei com crianças abandonadas. E se eu morresse